a timidez tem relação ou origem com a culpa ou na culpa? A timidez tem relação direta com o poder que nós já tivemos. Vocês imaginem uma pessoa que foi senhor feudal, esconde uma experiência, não é, de poder muito grande. Então, por ele não poder errar, por ele não poder demonstrar o erro, ele prefere ser tímido. Então, todo tímido, toda pessoa muito subserviente, vocês coloquem as barbas de molho, porque se tiver um pouco de poder, aí ele vai demonstrar o que é. Não é num sentido pejorativo, porque em realidade essa alma também é doente, aquilo também dói nela. Nós conhecemos várias pessoas muito tímidas, mas quando conhecem um determinado assunto, aí elas crescem, porque naquele assunto que elas dominam, elas podem falar sem correr o risco de serem confrontados. Então, a timidez não é que tenha relação com a culpa, ela tem mais relação com a questão do poder. O Sérgio, no trabalho da desobsessão, às vezes fica um pouco difícil a gente identificar aquela causa, aquela origem que está ali se apresentando. Se é uma coisa de fundo neurológica que gerou uma obsessão ou uma obsessão que está trazendo todo aquele quadro. E às vezes, eu falo por mim, de certa dificuldade de conseguir esse gancho para poder ajudar aquela entidade que está ali. Muitos dos casos a gente identifica a origem no próprio encarnado. E isso está aí escrito. Então, como é que a gente poderia, de uma forma assim, mais direta, a gente tentar identificar e ajudar? A gente sabe, como o Jucinha falou, a ajuda tem que ser dos dois lados. A gente tenta sempre até pedir às pessoas que, quando trazem um caso aqui, que esse caso é identificado, essa pessoa possa servir e passar a fazer a função do padrinho, para levar a ajuda para lá, levar, às vezes, o contato para a gente poder fazer visita e tudo. Mas, às vezes, fica aquela dificuldade de identificar a origem da coisa. Olha, eu acredito que, nesse caso, não seja tão importante você identificar a origem. Acredito. Por quê? Porque, em realidade, os dois estão precisando de ajuda, não é? O encarnado, o espírito encarnado, que por alguma razão teve um comprometimento neurológico, vamos dizer assim, né, dentro desse exemplo que você deu, ele precisa dessa ajuda até para que se evangelize. Não é decorar o Evangelho segundo o Espiritismo, não é que desperte naquele espírito que está habitando um corpo valores morais. E, ao mesmo tempo, o espírito que está ligado a ele, por questões do passado ou por questões de agora, porque tudo é uma questão de vibração, pode ser que eu tenha um obsessor do passado e que, por eu entrar num processo de desequilíbrio, porque a minha irmã, né, eu falei aqui no início da minha irmã, ela não teve paralisia cerebral por acaso, à toa. Não é? Houve depois nós entendemos, havia todo um comprometimento muito grave daquele espírito com a Inquisição. Inclusive falanges de padres, né, falanges espirituais de padres em perseguição a ela. Aquele espírito ali que tinha o nome de Soninha. Mas o que foi essa pessoa lá atrás? Então, ela tinha um comprometimento neurológico e aqueles espíritos que a perseguiam tinham uma relação com ela.
ambos precisavam de doutrinação. Ela, como alma, mesmo com comprometimento cerebral, o espírito está registrando isso, não é? Mesmo que o cérebro tenha dificuldade em se expressar, em facilitar a expressão dela, mas ela, como espírito, ela estava absorvendo esses ensinamentos. E da mesma forma, aquela turma, ou um ou outro obsessor, que também necessitam ser doutrinados, evangelizados. Por isso que eu disse que não sei se interessa muito saber a origem, se foi uma obsessão que causou aquilo, ou se que causou o distúrbio neurológico, ou se o distúrbio neurológico causou obsessão. Nós vamos encontrar em determinados desígnios, nesse caso ficou muito claro que partiu, né, de deficiências perispirituais dela, né, daquele espírito, no caso da minha irmã. Mas nós pegamos assim, jovens, né, e a esquizofrenia ela atinge normalmente a criatura em torno dos seus 15 anos, mais ou menos 14, 13, 16 anos de idade. Nesse caso, a pessoa tem um desenvolvimento normal, estuda, se relaciona, e num determinado momento ela entra num surto, e no caso da esquizofrenia mesmo, não no caso da obsessão que leva a um estado esquizofrênico, mas no caso da esquizofrenia não existe ainda no meio médico, no meio psicológico, uma cura. Quando é uma esquizofrenia oriunda de uma obsessão, aí você tem uma recuperação, doutrinando principalmente esse espírito, mas também doutrinando o espírito reencarnado, porque não é à toa que ele entrou em sintonia com esse espírito desencarnado, por culpas, não é? A esquizofrenia mostra muito o sentimento de culpa, inclusive com sintomas de sevícias físicas que não existiram nessa existência, não é? Ele fala de mutilações, de torturas que não existiram nessa existência, né? Eu acredito que isso fique mais gritante num desses casos, não de comprometimento cerebral, mas de comprometimento psicológico e psiquiátrico, né? Aí, nesse caso, a minha opinião, trata dos dois, sem estar entrando muito nesse pragmatismo do que é primeiro, o ovo ou a galinha, né? Faz barba, cabelo e bigode, né? Trata dos dois, porque nós vamos, realmente os dois estão necessitando. Eu não sei se eu respondi a sua questão. As doenças psiquiátricas, elas têm os dois grandes grupos, as neuroses e as psicoses. A esquizofrenia, como foi tratada aqui agora, é um tipo de psicose. E esquizofrenia é uma doença realmente que é a cisão, né, da mente, é difícil de curar nos seus graus mais avançados. Fica impossível. Mas como foi falado aqui, sintomas psicóticos, eles aparecem em muitas doenças, e muitas pessoas confundem esquizofrenia com psicose. Psicose é um grupo grande de doenças que são difíceis de tratar, e a esquizofrenia é um desses grupos. Se o surto psicótico não é esquizofrênico, e geralmente é esse grupo que ele está se referindo aqui, que vai na reunião dele, das obsessão, o psiquiatra e o psicólogo serão de grande utilidade. E de resto, o psiquiatra e o psicólogo nunca vai fazer mal a ninguém. Na dúvida, vamos encaminhá-los, porque eles estarão sempre nos ajudando, seja uma psicose tratável ou seja uma esquizofrenia que é realmente difícil abordar. Mas a pergunta que está aqui é outra.
numa reunião mediúnica, quando o espírito o mentor ou orientador da reunião dá uma mensagem no final, pode-se fazer uma pergunta particular a esse espírito? A questão aqui eu vou responder de uma maneira genérica. Não podemos particularizar, porque eu não sei que tipo de reunião foi feita essa pergunta e nem que tipo de pergunta foi feita. Então não podemos ser específicos, tem que ser uma maneira genérica. No livro dos médiuns está claro lá, perguntas que se pode fazer aos espíritos. Né? É só rever esse capítulo. Mas, rapidamente, podemos dizer, numa reunião séria, espírita só comporta perguntas sérias. Perguntas particulares, eu não entendo como de bom ouvido, porque o mentor dá uma fala sobre o trabalho na casa, sobre a reunião, sobre um assunto pertinente a uma reunião séria. Se a pergunta for dentro do assunto, acho que é pertinente a pergunta. Agora, se ele quer fazer perguntas particulares, sobre se ele vai ganhar na loteria, se a filha dele que vai passar de ano, se vai ter um problema na casa dele lá, com a chuva, se ele vai vender a casa, enfim, coisas particulares não se aplicam em reuniões sérias. Então é isso. Claro que esse é um tema que tem muitas vertentes. Às vezes a particularidade não chega nesse ponto da loteria. É uma problemática, aí é muito particular, mas às vezes uma dificuldade que a pessoa possa estar passando, ou alguma problemática que possa estar passando. O que a gente orienta é que se coloque o nome, né, nos livros de atendimento, porque normalmente a espiritualidade traz nas mensagens final e tudo, uma coisa que é para todo mundo e eles abraçam. Quando a gente comenta alguma comunicação foi feita no final e cada um sabe aonde a carapuça entrou direitinho, né? Então a gente está sempre recebendo, né? Chico estava um dia se queixando com o João de Anjos que ela escreve para todo mundo menos para ele, né? Edivaldo comentou isso, não foi? E ela falou, acho que você está enganado, pega aí um livro, aí, um desses nossos livros aí, abre aí. Olha, não faça isso, não faça aquilo, tá vendo? Eu estou falando para você. Você publica para os outros o que você quer, mas eu estou falando para você. Então a espiritualidade está sempre mandando recado para a gente. É lógico que eles não particularizam, senão a reunião realmente, né, muda o foco, mas que a tônica geralmente. Então o que a gente sugere é que se coloque o nome no livro, né, sem particularizar, às vezes, dependendo da problemática, e quando a coisa realmente envereda para uma coisa mais séria, fala-se com o dirigente da reunião, porque ali pode decorrer um atendimento especial disso, né? Bom, a minha experiência na nossa reunião mediúnica, nós nunca perguntamos. Deixamos em aberto, temos a mensagem final do dirigente espiritual, ou quem ele escolher, mas nós nunca fizemos esses questionamentos diretos por problemas da casa ou mesmo problemas de participantes do grupo. Como foi dito anteriormente, Kardec coloca isso como possibilidade. Na nossa reunião, nós nunca fizemos. Conheço casas que escolhem seus passistas perguntando nas reuniões mediúnicas para os dirigentes espirituais. Nós não fazemos isso porque acreditamos que esse é o trabalho da parte material dos dirigentes materiais da casa. Uma pergunta para o Sérgio Breves. Se o médium está com um resfriado, e aí eu como médico vou ter que botar outra doença aqui. Não é só resfriado, tem que ser mais. Ah, sim. Estão dizendo que é para mim, não é do Sérgio. Se o médium está com resfriado, problema físico mesmo, vai assim mesmo a uma reunião de desobsessão, ele deve trabalhar mediunicamente na psicofonia ou apenas permanecer em oração para que possa ser tratado? Como médico resfriado, não é
lá grande coisa para a gente ficar em casa querendo esconder do trabalho. Se é uma coisa mais substancial, uma pneumonia, uma amidalite que dá um mal-estar geral muito grande, dengue, eu acredito que ele será improdutivo na reunião mediúnica. Então, acho assim, que se tiver bem dentro do quadro da doença instalada, não deve ir. Problemas comuns, resfriado, não impedem a pessoa do trabalho mediúnico, do trabalho lá na mesa. A gente está falando do trabalho, ela está falando do contágio. Resfriado, a maior causa não vai ser por contato. Alérgica, mecanismos outros irritativos que você não vai passar para outra pessoa. Gripe, aí já o quadro febril já é muito maior, o quadro febril já vai passar para o grupo. Então, como resfriado não, e nem como sintomas alérgicos, rinites, não vejo necessidade que não seja do incômodo pessoal, não para o grupo. Como virótico, sim, passaria para os outros, teria que ter um cuidado maior. Ok? E provavelmente quem fez a pergunta não sabe a diferença entre resfriado e gripe, talvez tenha dado uma conotação mais genérica, por isso é que eu pontuei aí. Sobre essa questão de faltar reunião por determinada situação, eu muitos anos trabalhei também na obstetrícia e minhas pacientes sempre foram recomendadas, grávidas, a se afastar das reuniões, especialmente as de desobsessão. E também as pacientes no puerpério imediato, que também se resguardassem e para se fortalecer para a retomada no trabalho da reunião de desobsessão. Agora, os achaques comuns na vida da mulher, o período menstrual, isso não é impedimento. Agora, na situação de gravidez, especificamente, aí a questão é outra. A nossa prática dentro da gravidez, a gente afasta, se é médium de psicofonia, afasta por um tempo inicial até os incômodos das posições, do trabalho lá na mesa, ela fica de fora, não participa. De quinto mês para frente, a gente geralmente afasta ela da mesa. Não é afastar, a gente está liberando como licença para ela até o retorno, e aí tem uma dificuldade que não é médica. O retorno dela é adaptar a casa dela a uma nova família, a uma pessoa diferente, que leva um tempo de retorno dela para essa mesa mediúnica também. Então essas são as nossas dificuldades e uma postura. Ele mesmo falou, eu também vou reafirmar, gravidez não é doença. A gente encara dessa maneira. Sérgio, tem uma pergunta durante a sua palestra. O Sérgio tem na sua página, né, da onde a gente está transmitindo esse evento pela web. Então a gente tem uma seção ali onde as pessoas postam comentários e alguns companheiros do estado da Bahia, né, que estão acompanhando esse evento, eles mandam lembranças para você, gostaram bastante da exposição, como feedback também para o grupo, né, porque às vezes a gente está aqui em números de 30, 50, 80, 100 pessoas, e a gente, quando olha as estatísticas, a gente vê assim 500, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas assistindo o trabalho. Então a transmissão pela internet, ela dá uma ampliação para o trabalho muito grande. E no meio disso, um companheiro... Essa abordagem, na verdade, você já construiu essa linha de raciocínio, né? Mas, mesmo assim como a pessoa postou de estar nos assistindo, ela não se identifica, mas diz assim, como se auto-perdoar quando sua atitude no passado
refletiu na personalidade de um filho, por exemplo, que se torna inseguro, carente, porque faltou-lhe atenção, carinho e etc. Nós temos que entender, né, dando uma repetida naquilo que nós falamos antes, nós temos que entender que naquela época isso foi válido. Ah, errei, mas eu conheço poucas situações onde uma mãe erra de propósito com o filho. Eu acredito que aqui a maioria seja de mães e pais, e se nós nos colocarmos como pai e mãe nesse momento, eu jamais iria querer o mal de um filho. Mas nós erramos hoje. Né? Muito provavelmente, eu tenho 4 filhos reencarnados, um desencarnado, muito provavelmente ainda vai errar com esses 4 que estão aqui. Mas não é porque eu quero, é porque eu ainda não sou um ser, todos nós, não é? Perfeito para saber como lidar com aquela criatura. Vamos escorregar. Quando nós entendemos isso, o que vai nos ajudar é o lado racional. O espiritismo é extremamente racional, né? Juscema fez uma excelente diferença entre raciocinar e racionalizar. O espiritismo é extremamente razão. Então eu preciso entender nesse caso que eu errei, mas não foi porque eu quis. Isso já me ajuda a uma autoaceitação. E a partir desse momento, eu vou pegar o que eu fiz e que hoje eu considero errado e vou modificar, vou transformar. Se eu, em uma época, abandonei um filho ou induzi-o ao mal, agora eu posso, não só com os filhos que eu tenho, mas com todas as outras crianças e filhos que eu encontrar, levar essas pessoas para um novo caminho. É o que eu posso fazer, porque eu não tenho, nem ninguém tem condição de voltar ao passado e refazer o que foi feito lá atrás de errado. Não dá. Nós não temos condições de voltar ao passado e transformar. Eu tenho condição de fazer diferente de agora em diante. Tem até uma mensagem de Emmanuel, através do Chico, né, falando sobre isso. E ele termina assim: não dá para voltar ao passado e consertar, mas dá para fazer diferente de agora em diante. Não é? E nós precisamos o tempo todo estar prestando atenção em nós e refazendo o nosso caminho. Eu acredito que tenha respondido. Auto-perdão. Joana é muito clara nessa questão de auto-perdão conosco. Como saber se o espírito comunicante recebeu a doutrinação adequada à sua expectativa ou necessidade? Aí eu já vou passar eu respondo? É isso? É para eu responder? Eu ia passar o microfone já, gente, mas é para eu responder, né? Para o médium, a pergunta toma uma outra potência, né? Ele, como médium, sente que o espírito foi atendido, sente quando o espírito foi atendido ou quando não foi, por isso que a pergunta foi para ele. E como saber? O doutrinador, se você vai responder como médium, mas como é que o doutrinador também pode saber se o que ele falou, se foi convincente, se foi assim oportuno para o espírito? Entendi. Pelo avançar da hora, eu vou procurar ter um poder de síntese que eu não tenho. Falar em 2, 3 minutos, porque eu sou prolixo. Comentávamos no grupo assim que às vezes a gente o companheiro usou uma expressão que às vezes o esclarecedor, né, fala abobrinhas. Né, a gente comentava sobre isso. E para discorrer sobre a questão das abobrinhas, que na verdade é a abordagem do esclarecedor frente ao espírito comunicante, a gente comentava assim, né, que você não assiste a um politraumatizado, uma pessoa acabou de sofrer um acidente, e aí está fratura exposta, cheia de dor, você não se aproxima dela e diz: mas meu irmão, o que você acha de pensar em Jesus?
você atende às necessidades prementes lá. A gente tem médicos aqui, a minha área de formação é outra, mas você eventualmente aplica morfina, ou você tenta aliviar a dor daquela pessoa, você, como a gente costuma dizer, né, através da abordagem Francisco de Assis, é muito difícil falar de Jesus para quem morre de fome. Então você supre as necessidades imediatas daquela pessoa e depois, na sequência, constrói uma abordagem que afeta o trabalho. Isso na dinâmica da reunião mediúnica, para nós médicos, a gente percebe muito isso. Então, às vezes, o espírito se manifesta. Eu passei particularmente por uma experiência assim, que o espírito se manifestava e o braço direito, eu via o meu braço direito completamente carcomido. Então, eu observava os ossos e uma dor que, à medida que o acoplamento mediúnico acontecia, aquela dor ia potencializando. Eu devia ter uns 22 ou 23 anos de idade. E aí o esclarecedor foi se aproximando e eu, espírito, Marcelo, pensava assim, meu Deus, se esse esclarecedor resolver ficar aqui, mas Jesus, pensa em Jesus. E aquela dor ia acontecendo porque era o acoplamento do espírito desencarnado com o médium comunicante. Mas o esclarecedor teve a perspicácia, a atenção, o bom veso de perceber que a abordagem era outra. E a gente concluía assim para o grupo, né? Quando nós, seres humanos, a gente se preocupa com o outro, olhar para as outras pessoas, entender quais são as necessidades dela, gostar de gente. Quando você chega na reunião mediúnica, a abordagem continua a mesma, porque esse é o seu traço de caráter, é assim que você vive. Porque senão fica e comentávamos isso, fica uma hipocrisia. Porque enquanto está encarnado, é o assistido, né, o copartícipe. Então eu assisti, o dia do assistido é quarta-feira, não vem hoje não aqui. Vem na quarta, que hoje a gente não distribui sopa. Numa atitude, inclusive, que dá até processo. Então, uma atitude excludente. Então, esse é o nosso nível de preocupação com o outro. Mas esse mesmo outro, quando desencarna por algum motivo e se apresenta na reunião mediúnica, ele virou nosso irmão. Então, qual que é a abordagem do médium, efetivamente, com as pessoas, né? É o afeto, é o acolhimento, como a gente brincava, né? É catar o piolho da criança mesmo, é visitar, olhar no olho, efetivamente entender que ali existe uma pessoa com necessidades como as que eu tenho. Só são um pouco diferentes, né? Como um arco-íris cheio de cores. É uma outra abordagem de necessidade. Quando eu faço esse movimento de olhar para as pessoas, quando eu vou para a reunião mediúnica, o olhar é o mesmo. Não muda nada porque está desencarnado. Nós somos espíritos. Então, quando eu tenho essa inclinação me preocupar com alguém, o espírito se manifesta, eu continuo com a mesma inclinação. Então, eu abro um fulcro espiritual, a mim me parece, para que a espiritualidade atue e aí a intuição aparece. Mas a intuição ela é motivada pela bobina da boa vontade. Da inclinação do ser humano em lidar com pessoas. Então, para estar na reunião mediúnica, a mim me parece, um requisito muito básico é gostar de gente, gostar de pessoas, dar de si. Não muda nada quando a gente está na reunião mediúnica, não, ou pelo menos não deveria mudar, né? Observando o livro dos médiuns, o primeiro capítulo, Kardec abre o livro dos médiuns com uma pergunta: há espíritos? Então, se somos todos espíritos tramitando dentro do colorido do arco-íris da evolução humana em gradações diferentes, mas estamos todos no mesmo contexto. Quando nos observamos assim, a gente não olha para uma pessoa com uma necessidade como se nós tivéssemos uma autoridade sobre ela, ou como se ela tivesse numa situação menor e eu estou numa situação privilegiada. Eu só estou encarnado. Quiçá aquele espírito que apresenta uma dificuldade, naquele momento, uma vez transpassando-a, não consegue adquirir valores morais muito maiores do que aqueles que eu imagino possuir naquele momento. Entender, fazer esse movimento de humildade, a mim me parece que é um ingrediente muito forte, porque os espíritos se aproximam e eles dizem, como no livro Voltei, onde o Frederico Figner, que assina com o pseudônimo de Irmão Jacó, ele dizia, o espírito dizia para ele, né, depois da reunião mediúnica eu lhe acompanho, eu vejo, em casa você é mandão, na reunião mediúnica você fala doce, mas em casa a sua palavra é a última. E aí o Frederico Figner diz assim, mas eu estou me esforçando, eu estou buscando me melhorar, ele agora desencarnado, né? E o espírito olha para ele e fala assim, porque ele fala em bondade.
E o Espírito olha e diz assim: bondade? Não vejo nenhuma bondade em você. Você não tem nenhuma autoridade para me doutrinar. E aí o Ornelas estava perto dele, põe a destra no seu ombro e o incentiva a continuar o diálogo, que na terceira, quarta parte do diálogo, do livro, né, deixa essa mensagem para nós bastante reflexiva, porque ele passa a vida inteira se dedicando ao Espiritismo. Ele dedica, o livro abre, o livro recomendo a leitura ou a releitura. Frederico Figner diz assim: a assistir aos aflitos, amparar a todos, era o clima que minha alma respirava. Quando ele desencarna, que ele é recebido por Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes, pela sua própria filha, ele olha aqueles espíritos, tudo parecendo vagalume, tudo brilhando, e ele olha para o seu corpo espiritual opaco. E ele percebe que o verdadeiro exercício, ele faz isso no livro, é o exercício da humildade, onde ele numa catarse confessa as suas próprias culpas. E aí depois vê já no final do livro uma luz brotando dentro dele, porque são os valores que ele efetivamente conquistou. A mim me parece que essa é uma boa receita para que a gente tenha êxito e eficácia num trabalho de reunião mediúnica. Minha experiência pessoal, de repente isso é próprio do meu grupo, então eu quero trazer isso como, às vezes, uma referência pessoal. Nós dissemos aqui em todos os exemplos que demos de comunicação, de uma pessoa sendo atendida e de um atendendo um médium ou esclarecedor. A minha experiência no meu grupo mediúnico é que às vezes atendemos caravanas. Uma comunicação só, mas de um grupo enorme de pessoas relacionadas àquele problema. Então, nós ficamos assim achando que a gente está atendendo só uma pessoa e às vezes são centenas de pessoas. Estamos atendendo um grupo e não propriamente uma pessoa. Temos que focar naquela pessoa que estamos atendendo. Mas o atendimento é multiplicado para grupos. Só uma referência que eu quis fazer nesse sentido. Muita paz aí para vocês. Muito obrigada, gente. Vocês que colaboraram aí com a